Olá! Estamos mais uma vez aqui no Pode Falar em Direito com José Feliciano de Carvalho Júnior, o papai, e dessa vez, mais uma vez, estando presente eu, Feliciano, conhecido como Neto, e ele, a nossa estrela, o meu querido vovô Feliciano de Carvalho, José Feliciano de Carvalho, que tem nos presenteado com esses encontros nos quais ele compartilha as suas experiências de vida como advogado, o seu período de estudante ginasial e uma série de momentos que nos inspiram e que é interessante a gente poder ter a possibilidade de conhecer, pois mostram, assim, essa história, né, mostra uma jornada de um indivíduo que fez o bem e que conseguiu vencer na vida pelo estudo, pelo trabalho, pela retidão de comportamento, e é um orgulho muito grande poder hoje estar aqui com meu vovô querido, junto de vocês, desfrutando da honrosa presença de vocês que nos acompanham a respeito dessas questões. Vô, hoje, não é, eu estava pensando sobre alguns assuntos, né, que a gente pode debater, mas tem uma experiência da sua vida muito singular, no sentido de que o senhor teve o privilégio de ser o titular de uma pasta do governo do estado do Ceará. Na década de 80, em meados da década de 80, o senhor exerceu a honrosa função de secretário de Segurança Pública do Estado do Ceará. Como foi isso? Como surgiu esse convite para o senhor compor? O senhor tinha algum contato político? O senhor tinha alguma vivência política? Como foi? Eu nunca pensei nisso, em secretaria nenhuma. O que eu era mesmo era um advogado civilista que exercia a minha profissão. Ou seja, nem um advogado penalista, tipicamente, o senhor era, né? Não, nunca, não era. Não era um advogado, eu era um civilista. Eu trabalhava em direito civil mesmo. Pois não. E nunca fui de procurar político nenhum, nem ficar jungido, atrelado à opinião de nenhum político, nem de ir atrás de emprego político para mim, nem para ninguém da minha família. Eu tinha feito uma palestra numa faculdade de Direito, que você fez parte. Que você foi que foi dizer para o diretor do curso de Direito que queria encontrar alguém que fizesse uma palestra nos 10 anos do novo Código Civil, o Código Civil de 2002, de 10 de janeiro de 2002. E você vai e indica meu nome para o rapaz. Aí depois você me diz, eu indiquei teu nome. Eu disse, mas como é que pode, rapaz? Tu tá maluco? Eu tô cheio de serviço. Isso para quando é isso? Aí você disse, para depois da manhã. Depois da manhã, eu tenho que fazer um trabalho comparativo entre o Clóvis Bevilacqua, no Código de 1916, e o Código Civil atual de 2002, que foi coordenado pelo professor Miguel Reale. Mas isso foi bem depois que o senhor foi secretário de Segurança, né? Isso foi em períodos recentes, né? Mas assim, isso aí deixa bem claro que o senhor sempre foi um cara do direito civil. Do direito civil. Aí eu disse para os alunos, às vezes a gente ouvia no liceu, quando a gente fazia o científico, porque no liceu tinha um científico para quem queria fazer vestibular de medicina, de engenharia, de agronomia, e tinha direito. O direito corria o boato. Quando o sujeito não dava para nada, ia fazer direito. Porque o direito era só língua. Latim, obrigatório, português obrigatório e optativo a língua. Ou francês, ou inglês, ou espanhol, ou italiano. Tinha uma língua, alemão. E eu fui fazer a palestra e fazer uma comparação. Sim. Entre os dois códigos e os fazedores do atual, nos 10 primeiros anos de vigência do Código Civil de 2002. Para fazer uma síntese. Eu estava falando para uma escola de direito de um salão
que estava simplesmente lotado. Notei que tinha alguns professores na frente. Isso me comprometia severamente, porque eu ia ter que fazer uma comparação entre os autores do código e os textos dos dois códigos, e a aplicação daquilo na prática. A aplicação do Código Civil na prática, eu já tinha experiência, já ido dos 40 anos, eu tinha experiência. Mas aí eu me lembrei dessa situação e disse para eles: vocês podem optar, formados em direito, vocês podem optar para ser promotor de justiça, procurador federal, pode ser defensores públicos, pode federal do estado, pode ser juízes da Justiça do Estado, da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho. Fui dando as opções. E direito é preciso ter um conhecimento amplo. Porque a ciência do direito, ela é simplesmente imensurável. É tanto que não tem doutor em direito. Você conhece algum doutor em direito? Eu não conheço. Conheço doutor em direito civil, em direito tributário, em direito penal, conheço doutor em direito fiscal, conheço doutor em direito processual civil, processual penal, em direito constitucional, mas doutor em direito eu não conheço nenhum. Então, se você não tiver vocação ou não quiser fazer concurso nenhum, você sabe o que vocês vão ser? Eu disse a eles: vão ser advogado. Vão ser advogado. Advogado não tem patrão. Ele só tem que saber direito. Direito na prática, que é o Código de Processo, o devido processo legal. Saber direito. Se sabe direito civil, você sabe todos os direitos. Porque o direito civil, ele acompanha a vida do cidadão, desde que haja o cidadão que nasceu com vida, chamado o nascituro. Desde o nascituro, quer dizer, quem nasceu com vida, ele está presente em todos os atos da vida dele. Como empresário, como adquirindo propriedade, direito das coisas, como nas obrigações, nos contratos, como o direito de família, o regime dos casamentos. Sim. E direito da sucessão, para depois de morto. Quer dizer, acompanha a vida do cidadão desde antes dele nascer com vida e vai até depois dele morto, para compelir, obrigar o juiz a cumprir o que ele deixou escrito no testamento. Isso é interessante, porque o indivíduo que conhece esse ramo jurídico do direito civil teve todo o preparo para gerir uma pasta que, em princípio, não tinha nada a ver, não é, pô? Que era a Secretaria de Segurança. Pois é. Então, o Gonzaga Malta, que foi quem me convidou, ele praticamente convidar-me, ele não convidou. Ele não convidou. Eu que depois perguntei ao Novo era o irmão dele, sim, Francisco José da Fonseca Mota, Novo, que tinha um apelido de Novo. Ele fez, segundo ele me disse, que fez uma lista entre as pessoas da família dele, pedindo o nome de um civil, um advogado civil, civilista, que pudesse ser secretário de segurança. Ele não queria general, não queria coronel, não queria militar, não queria nada, só queria um civil, porque estava fazendo uma transição da ditadura de 64 para a democracia pela qual ele foi eleito.
Então isso representava uma ruptura, não é isso? Era. E difícil. Aí o resultado, diz ele deu a 10 pessoas. Ele disse que o meu nome veio no nome de todos os 10. Eu disse, não pode ser meus amigos, que você me botar numa fria dessa. Não pode ser meus amigos. Aí disse, ele não me conhecia, e ele mesmo disse, eu não conhecia. Disse, papai, eu vou nomear esse cara, tá todo mundo indicando ele. E foi lá em casa. Ou seja, o senhor não era amigo dele, não tinha relação com ele? Eu nem sabia quem era. Aí ele foi lá em casa, falar com a minha mulher, e dizer para ela que ele tinha feito essa designação porque tinha sido indicado por essas 10 pessoas, que muitas delas eram da família dele. Então, se era da família dele, ele tinha que confiar. Que ela entendesse, porque eu ia passar muito tempo fora de casa, vinculado a um comportamento delituoso, com uma série de coisas. E me fez a designação. Nesse dia, a imprensa fez críticas terríveis, porque o general que estava na secretaria, que me antecedeu, ele era um homem rígido e muito popular. Era um cidadão popular, bem quisto da imprensa. Ele tinha feito na Secretaria de Segurança xadrezes que pegavam mais de 50 presos, para não deixar ladrão solto na rua, batedor de carteira, assaltante. E, uma hora para outra, é substituído um homem desse, com muita experiência militar, que ele não era general em vão, para botar um civil. Um indivíduo que faz é defender as pessoas. Um indivíduo que não tem a mais mínima experiência, nem militar e nem criminal. Eu, então, fui ao coronel Luna, que foi o indicado para ser o comandante da Polícia Militar, me apresentar a ele, e eu também queria conhecê-lo, e a sorte minha, que ele também era formado em Direito, e disse, coronel, nós vamos trabalhar nesses 4 anos, eu não entendo nada de militar, nem entendo nada de polícia. Eu só entendo do direito. Então, para mim, a minha bitola é o direito. Meu limite é a lei. Vamos trabalhar dentro desse limite. E o coronel gostou, e assim nós trabalhávamos. Com base nisso, eu tomei muitas providências que foram muito antipáticas. Tomei providências que eu fiquei angustiado, porque eu sei que tu tem problema na Secretaria de Segurança. Eu acho que as horas lá são dobradas. Um dia não tem 24 horas, até 48 ou 72 horas. Porque é um tormento, nem dormindo você tem direito. Aí, Coronel Luna tinha, pelo menos na tropa dele, tinha o batalhão de choque, tinha o batalhão de trânsito, que era tudo vinculado a ele. Tinha uma série de oficiais subordinados. Uma série de oficiais, todos com experiência, todos homens bem preparados. E nós fomos fazer esse serviço. Quando aparece o movimento do pessoal que se dizia na época de esquerda, dos contestadores que a ditadura chamava de subversivo. Então, esses aí era querendo fazer reunião de qualquer forma. Tinha vereador que fez uma lei na Câmara dizendo que
o secretário de segurança era obrigado a marcar hora no lugar que fosse preciso para fazer as reuniões políticas nas praças que a pessoa quiser escolher. Aí veio para mim, tá aqui a lei, ó. O projeto foi meu. Aí eu disse, mas vereador, o senhor já viu o juramento do governador, o juramento do presidente da República? O presidente da República jura cumprir a Constituição Federal e as leis federais. O governador do Estado jura respeitar e fazer cumprir a Constituição e as leis do Estado. As leis federais e as leis do Estado. Mas eu nunca vi nenhum jurar cumprir lei municipal. Nunca vi. Para quem estuda direito, as leis municipais elas funcionam como postura, regras de comportamento. Eu não sou obrigado a cumprir isso aí, não, rapaz. E não vou cumprir. Agora, vou manter a ordem. Eu sou obrigado a manter a ordem. Sim. Porque senão a cobrança feita pelos jornais é contra mim. Sim, não. Se acontece alguma tragédia com alguma aglomeração, a responsabilidade Qualquer é do coisa. Estado e da segurança do Estado. E eles concitavam a presença de estudantes lá na Universidade Federal. Instigavam os estudantes para ter uma contrariedade, que eu cansei de ver. Cansei de ver colegas sendo presos, sem ver nem para quê, sendo presos, sendo levado em jipe do Exército. Eu me lembro de muito que um que ficava gritando, eu estou sendo preso, eu estou sendo preso, eu estou sendo preso. Ficava dizendo para todo mundo dizer que ele foi preso. Só se fazendo. Não se fazendo não, ele estava preso Estava preso mesmo? Ele tinha um escritório, acho que era na Rua Assunção, Ah. que ele atendia o povo na Justiça do Trabalho. Ele atendia o povo. Atendia o povo, se ele pagava, se pudesse, se não pudesse, pronto. Não pagava. Ele recebia os honorários de sucumbência, Sei. mas era desse jeito. E eu cheguei e disse para os alunos, vocês vão ser advogados, se não quiserem fazer concurso. Vão ser advogados. Advogado só tem uma coisa cruel, que bitola o advogado. Chama-se prazo. Promotor que perde prazo, o juiz recebe as peças dele mesmo fora do prazo. Não tem nome. Juiz que não dá sentença no prazo, o fato dele dar uma sentença tardia, não tem nome. Mas o advogado tem. O advogado tem a preclusão. Preclusão é um espaço de tempo durante o qual, se o ato não for praticado, ele não pode mais ser repetido, apesar de não ser coisa julgada. A preclusão temporal. É né? temporal. Temos a consumativa, né? É. Tem a preclusão. Se você faz um recurso, e o recurso tem um preparo, você está obrigado a fazer o preparo. Se não fizer o preparo, se não pagar o Estado, o nome dessa perda de prazo chama-se deserção. O recurso desertou. Então a justiça não toma nem conhecimento. Para quê? Desertou, ele não pagou. Quer dizer que o direito do indivíduo não vale nada. Se ele não contestou a ação, o nome dessa perda de prazo do advogado chama-se revelia. Tem nome, revelia. Significa o quê? Que tudo que foi dito contra o réu é tido como verdade. E se no final a sentença de mérito ele não recorrer, dá-se a coisa julgada. Então toda perda de prazo do advogado tem nome próprio.
Mas para o juiz, para o Ministério Público, não tem. Eu não conheço. Pode até que tenha inventado aí, mas eu não conheço esse nome próprio. O resultado disso é que as estatísticas que são feitas, como eu vi um certo presidente de um tribunal superior dizer que o Código de Processo Civil que está em vigor era chamado Código dos Advogados, porque os advogados fizeram valer num artigo que tem bem 16 parágrafos a cobrança de honorário de sucumbência contra a fazenda pública. Na verdade, o presidente dizendo, na verdade, existe um acúmulo de processos parados esperando ser julgados. Há mais de 72 milhões de processos parados. Quanto é que dá isso em direito? Na estatística que foi feita, está demonstrando isso. Isso transformado em direito, em dinheiro, é uma fortuna que se vai desgastar o tesouro por questões de só menos importância. E isso demonstra, né, Vô, que o diferencial que foi um indivíduo que tem esse tipo de preparo, esse tipo de preocupação e de conhecimento, ter desempenhado a função de secretário de segurança. Mas no seu tempo, era assegurado o direito de reunião das pessoas que eram contra o governo federal, que eram contra os militares? Eles podiam se manifestar na rua? Isso era um direito escrito na Constituição Federal. A todos são assegurados a reunião a céu aberto. Mesmo na época da ditadura? Na condição de o fato ser comunicado à autoridade policial, para evitar o conflito de haver mais de uma facção querendo fazer reunião no mesmo local e na mesma hora. Entendi. Bom, aí me deixou como secretário de segurança numa tremenda encruzilhada. Como é que eu vou resolver isso? Se já gente pedir para fazer reunião a céu aberto na Praça de Ferreira, que era o costume de fazer na Praça de Ferreira. Eu perguntar quem? Eu não sabia quem que foi. E fiquei matutando. Peguei todas as constituições do mundo e fui ler uma por uma. Comprei o livro e fui ler uma por uma. O direito de reunião a céu aberto. Fui ver uma por uma. Havia certas disposições de alguns países que mesmo permitida a reunião pela autoridade, a autoridade podia de uma hora para outra não permitir mais e mandar a polícia debandar o povo. Eu permiti, mas agora houve um fato novo. Eu não posso fazer uma coisa dessa. Então resolvi baixar uma portaria. Sim. Hoje ali na Praça da Sé, eu não sei se ainda tem um muro velho lá, que cercava lá um terreno, que tinha escrito assim, abaixa a portaria. A sua portaria? Era a minha portaria. Era a minha portaria. Abaixa a portaria. Porque a portaria só tinha 2 artigos. O segundo dizia, revogam-se as disposições em contrário. Mas o primeiro artigo dizia, tendo em vista o direito assegurado a todo cidadão a reunir-se a céu aberto em praça pública, está garantido, fica autorizado ou posto à disposição dos interessados o elenco de 3 locais. A Praça Ernestina Castelo Branco, a Praça Otávio Bonfim e a Praça do Liceu. A Praça do Liceu, eu me lembrei que eu nem tinha me tocado, porque um pastor protestante, que veio muito famoso,
veio aqui para fazer uma pregação e me pediu expressamente que fosse designada a Praça do Liceu, porque era um local que cabiam 40 mil pessoas. Opa! Coloquei essas 3. E publiquei, revogo essa disposição em contrário. Então, E essas cautelas, né, vô, a gente tem que observar que que não se trata de um excesso de rigor, mas de uma responsabilidade com a população. pois é. Se a gente for pegar, mal comparando, mas tem a ver com a tragédia que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, naquela Boate Kiss, Pois é. aquilo aconteceu porque se aglomerou muita gente num ambiente que não tinha estrutura para receber tanta gente, não tinha vias de fuga, de acesso. Infelizmente, muitos jovens vieram a óbito porque se autorizou que fosse possível se reunir muita gente ao mesmo tempo naquele local. Então a preocupação que o senhor teve como secretário, na verdade, foi de zelar pela segurança de todos, né? De não acontecer nada. Um conflito social, uma bala perdida, né? Sim. Ou a cavalaria da polícia machucar alguém sair ferido ou morrer. Sim. Então, isso saiu publicado. Meu amigo, a imprensa foi impiedosa comigo. Por conta da portaria? Havia, hoje não existe mais nem jornal, né? Mas havia jornal que tinha a última página, geralmente, era destinada exclusivamente, era chamada página policial. Sim. Era só para reduzir a zero a conduta do secretário de Segurança. Só lhe criticando. Hã? Só criticando o senhor. Era só crítica a mais acérrima. Você acredita que eu nunca recebi um elogio? Nunca recebi um elogio. Muito antes de existir o Código do Consumidor. Antes de existir o Código do Consumidor, eu criei a Delegacia dos Crimes contra a Economia Popular. E instaurei lá perto do Liceu. E produziu muitos efeitos. Legal. Porque muitas vezes, eu vi um cidadão lá no Parque da Paz, um homem jovem, morto, porque ele foi com a família para a praia e comprou uma lata, como se fosse assim uma lata de linguiça, de qualquer coisa, um enlatado. Sim. Fora do prazo e não viu isso. Oh, meu Deus. Comeu e morreu. Oh, meu Deus. Aí eu fiquei indignado com isso. E disse, isso não pode ficar assim. Aí instalei lá. Produziu um efeito tremendo e foi o governo do seu Gonzaga Mota que fez isso. Sim. Mas no governo seguinte, o secretário que me substituiu fechou a delegacia. Oh, meu Deus. Mas eu pergunto, saiu uma nota de 3 linhas em algum jornal elogiando a criação dessa delegacia? Não. Não saiu. Não, e olha, eu fico vendo, olha, na década de 80, o senhor preocupado com a aglomeração e com os riscos que isso pode gerar no ambiente social, no ambiente urbano. Aí nós estamos hoje, em 2023, deixaram lá em janeiro um monte de aglomeração desordenada em Brasília e o resultado foi aquele fatídico domingo, não é? No qual se depredou uma série de prédios públicos, um comportamento completamente selvagem e que hoje está sendo apurado, está sendo objeto de investigação em todas as esferas. Mas esse acontecimento agora que eu me recordei reforça o zelo que o senhor teve quando tentou regulamentar esse direito fundamental, que todos nós temos de nos reunirmos para tratarmos de qualquer assunto que não prejudique ninguém, porque isso faz parte da democracia, mas que é necessário ter um certo tipo de controle, um certo tipo de regramento, como tudo na vida, porque do contrário, tragédias podem acontecer. Essa questão da portaria, que eu liberei as praças Ernestina Castelo Branco, a Praça de Otávio Bonfim e a do Liceu, para as reuniões a céu aberto,
devendo a comunicação ser feita à Secretaria de Segurança pelo responsável o acontecimento, quem é que vai fazer? Se é um partido político, que partido é? Sim. Quem poderia provocar, não é isso? Então eu recebi visita de deputado que era contra o governo. Recebi de 5, 6 deputados, não trabalhava. Me convencendo que os movimentos políticos eram feitos na Praça do Ferreira. Mas meu amigo, a Praça do Ferreira é uma praça fechada de edifícios, com poucas ruas de saída. O movimento que houver lá, um quebra-quebra, um tumulto, vai causar mal a muita gente e desequilibra Não, e a paz social. E na época era o coração da mobilidade urbana de Fortaleza. Era. O comércio, os bancos, tudo era lá, né? Aí, então você bota na Praça de Alencar. Se lá não posso, que eu já mandei fazer o levantamento. Lá a média de 1.200 ônibus por dia. Cheio de gente descendo, chegando e saindo. Naquele tempo já era 1.200 ônibus por dia. Eu não posso permitir uma reunião na Praça do Zé de Alencar. Não posso. Eu recebi reunião, recebi visita até de pessoal da igreja. Foi mesmo. Eu recebi vários monsenhores lá. Vários monsenhores. Me lembro de um que já era conhecido, era adversário conhecido, que ele criticava muito o comportamento do secretário de Segurança. E ele disse: secretário, o senhor tem uma formação católica boa, a gente está sabendo disso. Isso tenho mesmo. Como é que o senhor toma uma posição dessa? Onde foi que o senhor aprendeu isso? Isso nas constituições do mundo, dos países do mundo. Monsenhor, o senhor sabia qual foi a constituição que eu achei mais pesada, mais intolerável, de dar permissão e na última hora não permite mais? Isso qual foi? Sai do Vaticano. Eita! Checkmate. Do Vaticano. Lá do seu Vaticano. Da bandeirazinha branca quadriculada. Ela não é retangular. O senhor sabia disso. Isso é, a bandeira do Vaticano, sim, senhor. A Constituição do Vaticano permite e pode despermitir. Está lá escrito. Eu não tomei nada em vão, não. Botaram, picharam parede, fizeram tudo. Abaixo a portaria. Abaixo a portaria. Recebi uma visita de um ilustre incompetente que foi professor na Faculdade de Direito, que era integrante do Conselho Estadual da OAB. Minha própria instituição, ao invés de me apoiar, de me ajudar, de verificar que eu estou baseado, como eu disse o Coronel Luna, na lei, chegou e disse: olha, menina, como é que você foi meu aluno e não aprendeu isso? Isso eu não aprendi com o senhor porque o senhor não sabia, como ainda hoje não sabe. Você sabe que eu sei que o senhor não sabe. O senhor sabe. Como é que você proíbe? Esse professor, está aqui a portaria. Procure a palavra proibir. O senhor estava sendo acusado de proibir o exercício do direito de reunião. Era essa a narrativa de quem era contra o senhor. Proibir. Procure. Se tiver proibir, eu pego o meu diploma, mando trazer uma bacia, toco fogo aqui para o senhor ver. Professor, o senhor se imune primeiro da informação do que está escrito. Isso é uma regra de hermenêutica muito simples.
Ninguém pode interpretar o que não está escrito. Toda interpretação de ouvido tem cheiro e ranço de fuxico. Mas não é, você não pode passar para frente como aquilo tem a fundo científico. E aí veio dizer comigo. Quer dizer, resultado. Depois, quando a coisa amansou, e que viram que o negócio não ia dar certo, aí chegou um vereador e concitou o povo, estudante, lá na reitoria, lá no Benfica, que ia fazer um comício da Praça do Ferreira. Ia ser grande. Então mandou arranjar um palco grande e estava montando lá. Eu me lembro que o comandante da 10ª região na época era um cidadão de muito respeito. Sempre tive uma profunda amizade a ele. Mas ele era desconfiado de tudo. Chegou lá, me fez uma visita. O secretário chegou e disse: rapaz, o comandante da região está aí. Aí o comandante chegou e disse: olha, você permitiu fazer essa... Eu disse: general, as coisas amainaram, estão calmas. Isso está sem graça, esses comícios. Tem mais graça. Eu disse: mas não permita. Bote a polícia lá. Mande informar que está proibido. Eu disse: general, se eu fizer isso, venham 2.000 estudantes lá da universidade, só porque a autoridade proibiu, vir desmoralizar aqui. Aí, general, como é que eu vou assegurar que alguns daqueles estudantes não vão ser molestados? Alguém não vai ser pisoteado? Eu não vou fazer isso. Eu disse: mas o senhor assume inteira a responsabilidade. Eu disse: a responsabilidade é só minha, não é nem de Vossa Excelência. Vossa Excelência não tem responsabilidade sobre isso. A responsabilidade é minha. Mas eu fiquei nervoso, peguei a polícia civil, e mandei colocar nas entradas chaves da Praça do Ferreira. Aí, desde 2 horas da tarde, que eles montavam lá o palanque. Palanque. E o delegado, de vez em quando, ligava para mim: estou montando o palanque aqui. Eu disse: tem muita gente? Não, por enquanto não tem ninguém. Era para começar às 4 horas. Aí, quando deu 4 horas, recebi ligação de novo. Eu estava sem poder trabalhar. E eu fumava muito na época. E o secretário não chegou ninguém, não. E eles já terminaram de montar. Cabe um bocado de gente, cabe mais de 100 pessoas em cima do palco, do palanque. Deu 5 horas, não chegou ninguém. Eu disse: rapaz, 5 horas da tarde está escurecendo. E aí? Eu disse: eu acho que não vai ter ninguém, não. Aí deu 6 horas, não veio ninguém. Eu disse: e agora? Se agora eles estão desmanchando. Mandaram cortar os caminhões e estão botando o palanque em cima do caminhão. Aí eu dei uma ligação para o general. General, o senhor sabe o que foi que houve? Ele disse: não sei. O que foi que houve? O que foi que houve? Eu disse: não houve. Não houve o quê? Não houve reunião. Não fizeram, desmancharam, foram-se embora. E você não fez nada? Não fiz. O que eu tinha que fazer? Foi só parengar e o senhor não caiu na isca, hein? Aí ele disse: o senhor está garantindo que não teve nada? Disse: general, pode dormir sossegado hoje, porque não aconteceu nada. Eu vou dormir sossegado. Não aconteceu nada. Depois, eu vi que você vê como um homem desse, ele é muito sensível, apesar de tomar conta
Um batalhão de homens vários armados, batalhões um de indivíduo homens de armados, caserna. de tanques, de aparelhamentos bélicos. Ele foi no dia seguinte lá e disse, olha, eu estou surpreso com a sua previsão. Ele disse, general, eu aprendi. Eu fui aluno do liceu, general. Do liceu a gente só queria que a autoridade resistisse. A gente ia em cima. Em cima. Fizemos enterro até de governador. A gente ia lá na funerária, comprar um caixão de defunto, ia lá no cercado do Zé Pardo, enchia de esterco de gado e fazia o enterro, os estudantes tudo chorando. A gente ia para a Prada Ferreira, chegava lá e tocava fogo no defunto. E aquilo ali era contra o governador. E a polícia, quando chegava lá, a gente debandava e ia-se embora, ficava só o caixão pegando fogo na Praça de Ferreira. Eles só queriam uma resistência. Não resistindo, eles ficam desconfiados sem saber o que pode acontecer. E perde a graça. A partir daí, perdeu a graça. Sei. Totalmente perdeu a Virar a página para essa questão. É. Eu vou, mas enquanto secretário, tanto a tropa militar como a corporação civil da polícia aceitou um advogado civilista como titular da pasta de uma forma tranquila? Como foi isso? Não, a dificuldade foi muito grande. Eu sofri muita objeção internamente. Na Polícia Militar até que não foi muito, porque o Coronel Luna tinha um controle muito bom. Mas houve muitos aborrecimentos com eles, porque os juízes requisitavam a força pública para assegurar as execuções judiciais, fazer o ofício direto para o comandante da polícia. E o comandante da polícia mandava. E estava havendo uma evacuação, de uma invasão de terra aqui, e todo mundo já tinha saído. Mas tinha uma senhora lá no casebre que não saía de lá. E a imprensa está aí. E o repórter filmando a resistência da senhora e fazendo a maior confusão do mundo. Aí um soldado da polícia, porque eu nem sabia disso, ele devia ter me consultado ou mandado o ofício para mim, que eu teria regulamentado. Sim. Porque a polícia não é para fazer nada. Porque o soldado estava ajudando a tirar o povo. O soldado não é para fazer isso, que ele não é agente do Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem os oficiais de justiça. O soldado vai para lá para manter a ordem, para manter a disciplina, mas não é para fazer serviço da justiça. Serviço da justiça ela faz com o oficial de justiça. Aí, o coronel Luna não sabia que esse ofício tinha redundado nessa situação. Sim. Sabe por quê? Porque um soldado da Polícia Militar, um soldado raso, já com 27 anos de polícia, nunca tinha sido promovido nem a cabo. Pegou a máquina fotográfica que o repórter estava com ela na mão, quebrou e pisou em cima, com a riuna. Aí, no dia seguinte... A imprensa... No dia seguinte, eu recebi a imprensa toda, de todos os jornais e televisão, as figuras mais imponentes, querendo a carcaça do soldado, que mandasse prender o soldado e soltar o soldado. Eu disse, eu vou mandar fazer nada. O soldado vai responder a investigação interna, porque um sujeito desse que passa 27 anos metido numa farda, concorrendo o risco de morrer, um indivíduo desse, ele tem tudo para não voltar para casa quando ele sai para o trabalho. E na hora que estão atrapalhando o cumprimento de uma ordem judicial, e um repórter está ali filmando isso, é claro que ele teve essa reação.
mas não tocou no repórter. E às vezes até instigando o conflito, né? Ele só quebrou a máquina dele. Então a máquina, se for a máquina, se o senhor quiser, o senhor entra com ação, que quando chegar a citação aqui, eu informo que realmente a máquina foi quebrada. Que o Estado pode pagar. E que ia ter a abertura de uma sindicância em face do soldado, de todo modo. O soldado para saber a justificação. O devido processo legal ia ser observado, só não ia acontecer um linchamento geral que estava sendo exigido. Não vou deixar fazer. Dessas coisas assim, desse naipe, eu passei por muitas lá, muitas mesmo. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, viu? Eu completei 18 anos no ano de 2001. Então, logo quando eu completei 18 anos, eu fui tirar minha habilitação para dirigir automóvel. E, vez ou outra, né, eu parava numa blitz da polícia, aí os meus documentos eram solicitados, e quando a blitz era realizada pela polícia, mais de uma vez, o policial olhava no meu rosto e falava: "O que é que você é, doutor Feliciano de Carvalho?" E muitos faziam questão de puxar seus registros funcionais, orgulhosos, porque teria sido o senhor que teria assinado o registro funcional dele. Ele mostrava orgulhoso do secretário de segurança que ele teve. E aí depois, já atuando na área jurídica, eu fazendo audiência, porque eu carrego o nome, né? Eu tenho esse privilégio e essa honra. Aí eram os magistrados, olhavam para mim: "O que é que você é, doutor Feliciano de Carvalho?" E digo, isso aconteceu em Teresina, não foi só no Fortaleza, não. Isso aconteceu em São Luís do Maranhão. Eu tendo o prazer de dizer o que é que eu sou do doutor José Feliciano de Carvalho. Não, mas é exagero, esses amigos da gente, rapaz. E com esta observação, eu encerro esse nosso primeiro bloco e já a gente volta com a outra abordagem. Muito obrigado a todos. Fiquem sempre com Deus.